Ok, concluída a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, e a gente então agora que vai para os destaques dessa rodada, tá bom? Eu vou logo de cara dizendo para vocês que para mim o destaque principal fica muito por conta da goleada do Cruzeiro em cima do Grêmio, mas não pela goleada em si. A goleada para mim é apenas consequência de um time que está em plena evolução. Depois de ter iniciado uma temporada melancólica, o Cruzeiro vem mostrando que vai dar muito trabalho a partir deste segundo semestre, tá? Teve aquele episódio lá envolvendo o Dudu, né? Depois da chegada do técnico português Leonardo Jardim, ele rapidamente conseguiu gerenciar. O Dudu pegou o seu rumo, foi embora. Coincidência ou não, tá? O Cruzeiro voltou ou começou a jogar bola, tá? Gabigol no banco, ele encontrou o seu homem-gol, que não é o Gabriel Barbosa, e sim o Caio Jorge, né? Que marca gol a todo jogo, entendeu? E ele com certeza não vai abrir mão desse cara, ele não vai abrir mão desse homem-gol, porque é o cara que vem sendo a referência na grande área para o time dele. E quando dá para o Gabriel entrar, ele entra, mas longe de ser o titular desse time, ok? Então, o que, que a gente pode destacar, além do mais, dessa 13ª rodada? O esporte, né? O esporte que perdeu mais uma, tá? O esporte perdeu mais uma partida e que acaba sendo seríssimo candidato ao rebaixamento. O time, em 13 rodadas, teve apenas 3 pontos. Então é muito difícil acreditar que o esporte vai se livrar desse rebaixamento. Ah, Jackson, mas matematicamente ainda tem, ainda tem chance. Claro, sim, claro que tem chance. Evidentemente que tem chance, até porque nós temos ainda parte, né, a metade do primeiro turno ainda e todo o segundo turno. Tudo pode acontecer. Mas eu fico me perguntando quando é que isso vai, a virada de chave vai acontecer para o esporte, né? Porque talvez quando acontecer já pode ser tarde demais. Esse é o ponto, essa é a grande questão, tá? O Fortaleza com o Ceará, clássico regional, clássico cearense. A derrota do Fortaleza valeu a queda, né? Custou a queda do Voivoda, né? Eu acho que o técnico mais longevo do futebol brasileiro, junto com o Abel, né? Juntamente com o Abel do Palmeiras, era aí o técnico, um dos técnicos mais antigos, vamos dizer assim, atuando pelo futebol brasileiro. Não aguentou, já vinha com uma sequência de 6 derrotas seguidas e a derrota para o principal rival, falando ali de localidade, o resultado, com certeza ele foi taxativo, tá, para definir a demissão do Juan Pablo Voivoda, né, que não é mais técnico do, do, do Fortaleza, e com isso se juntando aí ao Renato Paiva, que antes de voltar para o Brasil também demitiu o técnico do Botafogo, né? Então a gente está aí praticamente com um técnico sendo demitido por rodada, tá? Depois eu vou até fazer a atualização dos técnicos que já foram demitidos, que é para a gente ter uma noção exata sobre isso. Vamos lá, quem mais a gente pode, o que mais a gente pode destacar nessa rodada? A derrota do Corinthians em casa, né, pessoal? A derrota do Corinthians em casa mostra que o Dorival Júnior
talvez, talvez não, está encontrando muita dificuldade para encontrar o time certo, né? O time não consegue render conforme o esperado. E essa derrota em casa, mesmo com a força da sua torcida, mostra essa fragilidade do Corinthians, que eu sempre venho dizendo uma coisa, eu sempre associo uma coisa à outra. A desorganização do Corinthians fora de campo reflete-se dentro de campo, tá? Eu acredito que uma coisa está muito ligada à outra, então na hora que o Corinthians começar a se organizar fora de campo, eu acredito que é natural que dentro de campo os resultados também comecem a aparecer. Porque uma coisa está interligada, uma coisa depende da outra, pessoal. Não tenho dúvidas disso. O Bahia, que mostrou a sua força, não apenas jogando porque estava jogando em casa, porque o gol ali no fim do jogo e tudo, mas eu acho que o Bahia mostra muito a força por conta da sua organização tática. Rogério, como eu sempre falo, um cara muito inteligente, um cara muito estudioso, ele consegue encontrar soluções. Então, uma vitória muito interessante, muito importante do Bahia sobre o Atlético Mineiro, que fez o Bahia ir para quarta posição com 24 pontos. O Vasco, conforme eu também já falei, não é? Ele precisa se organizar muito a respeito da parte defensiva, né? Na parte defensiva do Vasco precisa de muita, vamos dizer assim, arrumações, né? Para que o Vasco não seja esse time vulnerável, né? E por outro lado, David Ancelotti estreou muito bem, apesar de não ter sido o técnico oficial da vez ainda, porque ainda não estava inscrito no bid. O Inter deu uma respirada, ganhando ali no apagar das luzes do Vitória, né? Por 1-0. E fechando a rodada, ou abrindo a rodada, como tu quiseres, a gente teve o jogo do Flamengo ganhando do São Paulo por 2-0 no Maracanã, onde o Flamengo foi muito absoluto, né? Ganhou com muita autoridade o time do São Paulo, né? O time do Flamengo parecia um time europeu jogando com um time amador, né? Ou um time brasileiro mesmo normal, como é, jogando com o infantil do São Paulo, né? Porque não deu chance em nenhum momento para o São Paulo sequer respirar. Que o diga as palavras do técnico do São Paulo, né? O Hernan Crespo, ok? E lembrando que a gente então teve 2 jogos a menos nesta rodada, que foi Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense, que foi adiados, né? Que foram jogos que, devido à participação de Palmeiras e Fluminense, teria avançado no Campeonato Mundial. A CBF resolveu por bem, e eu acho correto, adiar esses jogos. Então esses 2 jogos não têm nem data e nem horário definidos. Ok, pessoal? Abraço. A gente então passou a limpo aí a 13ª rodada, e a partir de quarta-feira a gente volta a conversar sobre Brasileirão, falando já da 14ª rodada. Abraço!